Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um pouquinho sobre ecologia, tá? Nós estamos aí finalizando a parte de ciências da apostila 1, então é importante a gente retomar um pouquinho esses textos, né? Principalmente essa parte que fala da ecologia, a biodiversidade. Lembrando que a ecologia vai acompanhar vocês aí por um longo tempo nos estudos, tá? E por enquanto, no fundamental, até o final do ensino fundamental, vocês vão ver a parte de ecologia na matéria de ciências. Quando vocês entrarem para o ensino médio, aí já entra na matéria de biologia. Então, aí, a partir desses estudos que vocês vão percebendo, né, a importância dos organismos no nosso meio ambiente, tá? Então, a ecologia. Os organismos da Terra, eles não vivem isolados. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? Eles interagem uns com os outros e com o meio ambiente. E aí, ao estudo dessas interações, nós chamamos de ecologia. E o que é ecologia? A palavra ecologia, ela vem de duas palavras gregas, oikos, que quer dizer casa, e logos, que significa estudo. Então, a ecologia, ela significa literalmente a ciência do habitat. Então, aí, né, vocês têm uma imagem de uma casa. Qual que é o habitat de vocês? Onde vocês vivem? Onde vocês moram? Vocês moram numa casa, né? Se a gente for pensar no habitat de um animal, e aí, qual animal? Depende muito disso também. Então, dependendo da espécie desse determinado animal, cada um tem seu habitat. Então, vamos pensar, um elefante, ele mora dentro de uma casa? Não, né? Então, cada espécie do meio ambiente, ela tem o seu habitat, tá bom? E por que é importante estudar a ecologia? Ela, na verdade, ela é fundamental para a compreensão do futuro do nosso planeta. E a partir do momento que nós entendemos as espécies, né, que eu dei o exemplo aí do elefante, mas todo tipo de espécie de animais, né, e as suas necessidades, nós conseguimos analisar claramente como nossas atividades influenciam nesse meio, tá? E aí, sendo assim, nós aprendemos mais, né, a preservar o meio ambiente e também podemos ensinar o nosso próximo, né, a ajudar a preservar esse meio ambiente, tá bom? E aí, na ecologia, no estudo da ecologia, nós temos aí alguns termos utilizados. Então, vocês viram lá na apostila, tá? Aqui é uma retomada, mas é importante que quando vocês assistirem o vídeo, vocês voltem um pouquinho lá na página 27, tá bom? Então, na página 27, ela vem falando um pouquinho de cada termos aí que são utilizados. Nós vamos falar aqui também, tá? Então, nós temos aí quais os termos? Nós falamos há um pouco no slide anterior, né? Espécie, população, comunidade, tá? Vamos usar mais esse termo aqui, esse aqui ainda não. Comunidade, ecossistema, habitat, que nós também falamos, biótopo, o nicho ecológico, o ecótono e a biosfera, tá? Vamos ver um pouquinho de cada um deles. Quando a gente fala de espécie, então vocês estão observando aí, né, esses animais aí. Então, aqui, a espécie ele é um conjunto de indivíduos semelhantes na questão estrutural, funcional e bioquimicamente, tá? Que eles se reproduzem naturalmente, originando descendentes férteis. A população, ela é o conjunto de indivíduos da mesma espécie, tá bom? Então, o que acontece? Ela só vai aumentando, né? Ó, aqui a gente tem a espécie
E aqui a gente já tem a população que vai aumentando, certo? Eles vivem sempre numa mesma área ou dependendo também em um determinado período, tá? E a comunidade? A comunidade ela já não é mais uma mesma espécie. Ela é o conjunto de populações de diversas. Então, pode ver que aqui já está variando, né? A gente não está falando de uma mesma espécie. Falaríamos de uma mesma espécie se a gente falaria só da cobra, né? Só do tatu, certo? Só que aqui a gente já está falando de uma comunidade, certo? Que são diversas espécies que habitam uma mesma região. Então, esses animais aqui, eles formam uma comunidade, porém, eles estão habitando uma mesma região num determinado período, certo? E o ecossistema ou sistema ecológico? Ele é o que? O conjunto formado pelo meio ambiente físico, certo? O biótopo, é importante vocês prestarem atenção aí, que também pode confundir um pouquinho vocês, né? Ele é formado por fatores abióticos. Quais são esses fatores? É o solo, a água, o ar, para vocês não confundirem com os componentes bióticos, tá, gente? Os componentes bióticos, que são nada mais do que a comunidade de animais, são os seres vivos, tá bom? Então, abióticos, solo, ar e água, e a comunidade, né, que é formada por componentes bióticos, que são os seres vivos, que com o meio eles se relacionam, tá? E o habitat? Lembra que eu falei das casas? É o lugar específico onde uma espécie ela pode ser encontrada. Isto é o seu endereço dentro do ecossistema. Aí nós temos um exemplo aí, uma planta, né? Ela pode ser o habitat de um inseto. Vamos pensar no inseto. Onde que eles vivem? Será que eles têm casa? Então, geralmente, eles vivem em quê? Em uma planta. Então, a planta pode ser a casa deles, tá bom? E outros animais aqui também, um exemplo desses aqui, ó, que podem ser encontrados nas savanas africanas. E o biótopo é a área física, então retomando um pouquinho, na qual uma determinada comunidade vive. Então, por exemplo, o habitat do tuiuiu. Onde que o tuiuiu fica? As margens alagadas do rio Amazonas, tá? E pode ser também nos rios do Pantanal, certo? Qual que é a área física deles? O rio. Lembra que eu falei? Tá bom? Opa! E o nicho ecológico? Ele é o papel que o organismo desempenha. Isto é a profissão do organismo no ecossistema. O nicho, ele informa as custas de que se alimenta, a quem ele serve de alimento e como ele se reproduz. O ecótono é a região de transição entre duas comunidades ou entre dois ecossistemas, tá? Nessa área de transição, nós vamos encontrar um grande número de espécies e, por conseguinte, um grande número de nichos ecológicos também. E a biosfera? A biosfera, gente, ela é um nível mais amplo e autossuficiente que corresponde a todos os seres vivos do planeta. Então, nós vamos ver daqui a pouquinho esses níveis aqui, ó, tá? Daqui a pouco eu volto um pouquinho. Então, ela tá no nível mais alto, tá, gente? Então, ó, nós temos aqui a biosfera, o ecossistema, começando lá de baixo de organismo, né? Aí vai aumentando para a população, de população para comunidade, de comunidade para o ecossistema, e a biosfera, ela abrange todos esses níveis. Por isso que eu falei que ele é o nível correspondente, né, mais amplo e autossuficiente. Então, vamos voltar aqui um pouquinho.
é o que? Toda a vida, seja ela animal ou vegetal, ela ocorre numa faixa denominada biosfera, que inclui o que? A superfície da Terra. Os rios, compreende os lagos, mares e oceanos, e a parte também da atmosfera. E aí a vida só é possível nessa faixa porque aí se encontram os gases necessários para as espécies terrestres e aquáticas, que são o quê? Também o oxigênio, né? E o nitrogênio. Aqui eu vou pular essa imagem que ela vai especificar um pouquinho mais, porém não cabe aqui falar sobre ela agora, tá bom? Que tá dizendo um pouquinho das camadas da Terra. E aqui eu tô mostrando um pouquinho para vocês, né? Os níveis, tá bom? Porque o estudo da ecologia, ele baseia-se nesses níveis, tá? De organização, que eles o que? Obedecem a um arranjo hierárquico. Então, quando eu falo em hierarquia, quem é que tá no topo aqui? A biosfera, né? Tá bom? E ele agrupa os sistemas mais simples. Então, aqui é o sistema mais simples do mais para o mais complexo, tá bom? E independente do nível de organização estudado, compreender o meio em que os organismos vivem é essencial no estudo da ecologia, tá? E quando a gente fala, né, de biosfera, desculpa, deixa eu voltar aqui, que é o envoltório superficial, né? Esse aqui tá lá na página 28, tá bom? Com aproximadamente o que? 20 quilômetros de espessura, onde existe manifestação de vida. Então, vamos observar aqui, né? O nível mais alto hierárquico, que compreende todos os níveis. Todos os seres vivos, eles dependem do meio em que vivem, tá? Isso tem que ficar claro para vocês, pois o que? Eles retiram dele a sua sobrevivência. E muitos especialistas, eles destacam a importância dessa diversidade, ou seja, essa diversidade é o quê? É a biodiversidade, tá? Mas o que é essa biodiversidade, afinal? Ela é a variedade de espécies que vivem no planeta Terra, certo? E referindo-se, né, a essa variedade de formas de vida, ela pode ser usada para descrever a variedade de um determinado ecossistema, uma região geográfica, tá? Ou um todo do planeta. E, de modo geral, ela é um aspecto importante para a sustentabilidade. E quanto mais biodiversa é uma região, mais saudável ela é. E para finalizar, na aula de hoje, que vocês estão finalizando, vocês vão completar esse mapa mental aqui, né? Deixa eu mostrar aqui. Vocês vão completar esse mapa mental que tá na página 46, tá? Então, vocês começam lá, né? O que é ecologia? Estuda e aí vai completando, tá bom? Depois, vocês vão escrever uma carta. Então, aqui, ó, tomando atitude. Após esse estudo sobre a biodiversidade, aqui eu tô mostrando, mas eu tô lendo lá em cima, tá bom? Após esse estudo sobre a biodiversidade, percebemos como o planeta Terra é riquíssimo em diferentes formas de vida preciosas e únicas. Parece que o homem ainda não percebeu que se o planeta Terra morrer, ele também morrerá. O planeta Terra tem sido alvo de grandes agressões por parte do homem. Queimadas, poluição da água, do solo, do ar, enfim, tráfico de animais, desmatamento, infelizmente fazem parte da vida moderna. Eu tô lendo aqui, tá bom, gente?
Deixa eu mostrar para vocês aqui onde eu parei. Com isso, casas de diversos animais são destruídas e muitas espécies entram em extinção, acabam. Pensando nessa questão, faço uma carta para o homem da vida moderna. Descreva algumas atitudes que este homem deve ter para preservar o planeta Terra. Diante dos estudos que vocês fizeram aí, do que a gente já vem conversando, né? Sobre a questão da preservação do meio ambiente, tá? Deem aí ideias bacanas. E para escrever uma carta, a gente precisa escrever na estrutura correta, né? Então, eu adiantei aqui para vocês, tá? Como que se inicia uma carta? Cajamar, 26 de junho, estou colocando a data aqui, de junho de 2020. Vocês sabem o nome do homem? Não, né? Então, vamos pôr aqui o nome dele. Senhor Homem da Vida Moderna. Aí eu comecei. Me chamo Gisele, sou professora do 5º ano A. Eu coloquei as reticências aqui porque agora vocês que vão continuar. Não vão escrever que vocês se chamam Gisele, tá? Cada um vai escrever teu nome. Sou estudante, sou aluno do 5º ano A, tá? Se quiser, escreva o nome da escola. É como se vocês estivessem conversando aqui com o homem da vida moderna, tá? Descrevendo algumas atitudes que ele deve ter para preservar o planeta. Façam a despedida da carta, colocando aí, finalizando, né? Um abraço, alguma coisa, e não deixando de colocar o nome de vocês, tá bom? Eu espero que eu tenha contribuído um pouco aqui com essa aulinha de hoje, tá? De vocês. Um beijo e fiquem com Deus.